ler a passagem, depois a gente faz uma breve recapitulação. Abacuque, capítulo 1. Livro de Abacuque no finalzinho aí do Antigo Testamento. É entre o livro de Sonfonias e um livrozinho pequenininho chamado Naum. Só voltando aí a sua Bíblia, no final do Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 5. Diz assim: Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer a violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e segue adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós estamos mais uma vez estudando a sua palavra, expondo as escrituras aos corações dos amados irmãos que nos ouvem. Só o Senhor sabe o alcance. Aplica, ó Deus, a mensagem aos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a tirar lições, assim como esse homem de Deus enfrentou crises imensas, ó Deus, e tirou lições preciosas para a sua vida. Que estudando esse livro nós façamos o mesmo. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Só lembrando que na reflexão passada, nós vimos que Abacuque estava em crise com Deus, porque ele estava vendo o mal prosperar, ele estava clamando pela ajuda de Deus, e Deus aparentemente não ajudava, não salvava, e ele estava desesperado porque a violência estava tomando conta de Israel. Como se não bastasse o próprio rei, Joaquim, era um rei ruim, não era segundo o coração de Deus, e a nação estava entregue à idolatria, à imoralidade, à injustiça social. Israel vivia um verdadeiro caos. E Abacuque, como homem de Deus, alguns até acham que ele era um sacerdote, não posso afirmar, mas Abacuque sem dúvida foi um homem de Deus. O nome Abacuque significa abraço, e é justamente esse é o propósito dele, é tentar abraçar a Deus diante de tudo isso. Tem uma mensagem de conforto diante de tudo que ele estava vivendo. E nesse desespero, meus irmãos, mas é desespero mesmo. Depois você lê aí o capítulo 1 de Abacuque, do versículo 1 ao 4, nós estudamos na semana passada. Ele grita, ele clama, ele ora, pedindo para Deus intervir, pedindo para Deus fazer alguma coisa. Muda a situação de Israel, restaura a nação de Israel, livra o nosso povo do caos, livra o nosso povo dessa situação espiritual, nessa situação social, econômica. Irmãos, e Deus responde. As lições que tiramos passada foi: Deus, com certeza, meus irmãos, ele levou a Deus as suas angústias, foi a lição que tiramos com Abacuque. Ele sempre orou diante de tudo isso, esperou a resposta de Deus e mal sabia ele que Deus estava agindo. Foi as lições da ministração passada. Dessa vez, já que ele perguntou, já que ele clamou, Deus responde. Só que, irmãos, a resposta de Deus não foi a resposta esperada por Abacuque. Sabe quando você está esperando chuva e Deus manda seca? Sabe quando você está esperando uma palavra encorajadora da parte de Deus e Deus manda uma exortação? Foi exatamente o que aconteceu. Deus não tem compromisso com a minha vontade.
ele tem um compromisso com a vontade dele. Vejamos então, tem duas partes a mensagem de hoje. Deus revela o seu plano e depois Deus revela o seu instrumento. Ele diz o que vai fazer e diz quem ele vai usar para executar a disciplina para a sua nação. Já pensou? Acompanhe comigo aí o versículo 5, né? Ele diz, olhem, Deus responde a Abacuque, olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Deus estava dizendo assim, Abacuque, você está olhando para Judá, você está olhando para Israel, né? É o nome que geralmente as escrituras dão. Você está olhando para a sua nação. Você está um verdadeiro patriota, mas preste atenção que o plano de Deus não é apenas regional, dentro da nossa capela, dentro da nossa vida. O plano de Deus, ele é mundial. Deus estava dizendo, Abacuque, enquanto você está preocupado com a sua nação, eu estou governando toda a terra. Deus se revela para Abacuque, desesperado, vendo essa crise. Deus não dá uma resposta para Abacuque, Deus se revela para Abacuque. Deus não tem obrigação de nos responder, e quando ele se revela de uma maneira surpreendente. E ele diz, Abacuque, olhe entre as nações e vejam. Ou seja, na época, a Babilônia já estava se levantando como uma grande potência mundial. Já tinha subjugado a Síria, já tinha subjugado o grande Egito. Meu amigo, se tinha subjugado o Egito e a Síria, uma das nações mais poderosas da terra, e Deus está dizendo, eu estou trabalhando, Abacuque. É você preocupado, é você atribulado, mas achando que eu não estou vendo isso. Eu estou vendo e estou trabalhando, rapaz. Nada fugiu do meu controle. Ele está dizendo, Abacuque, olhe em sua volta e veja o tamanho e a grandeza do meu agir. Agora preste atenção, eu não vou agir da maneira que você gosta, da maneira que você quer, mas pode ter certeza que eu estou agindo com justiça, mesmo que a gente não entenda. É assim que Deus revela a Abacuque. Ainda diz, olha, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão. Ou seja, Deus pede que ele aumente a sua visão. Deus diz, eu estou trabalhando enquanto você não percebe meu trabalho. Eu tenho pressa, né? A resposta de Deus para Abacuque, ele diz, nos seus dias eu vou fazer obra tal que vocês vão ficar admirados. Você sabe como é que Deus estava trabalhando? Está aí no versículo 6, né? Deus diz o que estava fazendo, estou trabalhando. E olha o instrumento que ele ia usar. Pensa no instrumento. Versículo 6. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impiedosa que marcha pela largura da terra. Eu friso aqui o início do versículo 6. Pois eis que trago os caldeus. A nação de Israel estava em desobediência a Deus. Estava quebrando o pacto da aliança lá de Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28 diz, se vocês forem obedientes, temente a mim, guardarem minha palavra, guardarem meu conserto, eu abrirei as portas dos céus. Pode ter certeza que vai ter trigo, vai ter colheita, mulher fértil, doença vai para longe de vocês. Isso foi o pacto de Deus com Israel. Não foi com a igreja não, é com Israel. Mas também, meu amigo, se você desobedeceu, eu venho com disciplina, vou expulsar vocês da terra. Eles não cumpriram a parte do trato, do pacto. E Deus agora está cobrando deles. Diz, Abacuque, você está vendo essa maldade em Israel, essa idolatria, essa imoralidade? Você está vendo esse povo desobediente? Pois bem, eu vou mandar os caldeus para resolver esse problema. Irmão, quem é que esperava uma resposta dessa? Abacuque esperava uma palavra de encorajamento. Mas Deus disse, não se preocupa não, Abacuque, que eu vou punir todos os que estão em pecados. Eu vou visitar a minha nação do jeito que eu quero. Então Deus disse, eu vou disciplinar o meu povo. Aí Deus vai dizer o instrumento. Irmãos, olha o instrumento, os caldeus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele dá uma série de ênfases sobre a Babilônia, assim como o pastor Warren Weisberg. E os dois me ajudaram muito para entender essa parte. Olhe comigo o versículo 6. Deus diz assim, essa nação, eles eram uma nação cruel. O versículo 6 diz de Abacuque, pois eis que trago os caldeus,
nação cruel e impiedosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus disse: Israel está em pecado, Israel está em desobediência. Eu vou levantar os caldeus, uma nação cruel e expansionista, né? Tá vendo aí que eles dizem? Eles marcham pela largura da terra. Olha o que Deus está dizendo para Abacuque: eu tenho um instrumento de disciplina para o meu povo. E tem mais: o instrumento é cruel, o instrumento é expansionista. Ah, não, pastor, até aí está bem. Não, começou agora, vai ficar pior. Versículo 7. Eles são pavorosos e terríveis. Deus continua: fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Você sabe o que é isso? Eles estavam acima do bem e do mal. Já pensou? Deus disse: Israel, vocês não estão obedecendo a minha palavra. Vocês não estão fazendo parte do pacto. Eu vou levantar os caldeus. E os caldeus não são peça boa. Eles são uma nação cruel. Eles são uma nação expansionista. Eles são a própria lei. Já pensou? Eles são a própria lei. Eles estavam acima do bem e do mal. Aí o versículo 8 ele diz: eles são irresistíveis. Olha o que diz o versículo 8: os seus cavalos são ligeiros, são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, e os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Meus irmãos, quem podia deter o avanço dos caldeus em cima da nação de Israel? Ninguém, absolutamente ninguém. O reino do norte já tinha sido subjugado, já tinha sido levado para a Babilônia. Faltava Judá. Agora Deus está visitando o seu povo, que também estava em desobediência. E Deus disse: ninguém pode conter os caldeus. Mas por que ninguém pode conter os caldeus? Porque era o próprio Deus que estava levantando. Já pensou, irmãos, que mensagem alarmante para Abacuque, pedindo para que Deus intervisse as injustiças sociais, a degradação espiritual e moral de Israel. Deus disse: eu vou intervir, vou mandar uma nação pior do que a própria nação de Israel. Como se não bastasse tudo isso, aí no versículo 9 a 11, Deus também vai dizer que eles eram irresistíveis e também insolentes. Acompanhe comigo a leitura do versículo 9. Eu estou em Abacuque, capítulo 1. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúne os cativos como se ajunta areia. Essa era a opinião dos babilônicos para com o povo. Para os babilônicos, as nações subjugadas eram meras areias. E continua: zomam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoam terra, as conquistam. Aí ele diz: amontoando terras conquistam. Então passa para o vento e segue-se adiante. Deus está dizendo assim: olha, Israel, eu estou mandando uma nação para punir, para disciplinar vocês, que essa nação não tem respeito por ninguém. Pelo contrário, eles são insolentes. Eu estava estudando sobre o assunto. Uma das práticas dos babilônicos, quando subjugavam a nação, para com a realeza, sabe o que eles faziam com os reis? Eles colocavam os reis e os príncipes dentro de uma jaula e saíam expondo os reis e os príncipes para as nações que ele subjugou. Uma maneira de humilhar a nação, dizendo assim: olha, se eu estou fazendo isso com o rei de vocês, imagina o que eu posso fazer com vocês. E Deus estava dizendo: a Babilônia vai fazer isso com vocês. Estão lembrados de Daniel? O o nosso querido profeta, né, o amado Daniel, ele foi levado escravo para a Babilônia. Ele era da realeza e foi levado escravo para a Babilônia. Claro que Deus guardou e protegeu a vida de Daniel, mas isso nunca o isentou de ser um escravo. E a última, né, eu acho isso muito interessante, a última parte. A primeira parte é Deus mostrando que está no controle de tudo. Segundo, dizendo qual instrumento ele vai usar e revelando que instrumento é esse. E essa partezinha final, ele diz aí do versículo 11: tornam-se culpados estes,
cujo Deus é a própria força. Irmãos, Deus nunca deu carta branca para os babilônicos serem cruéis e truculentos. Não. Deus disse assim: eu vou usar vocês como meu instrumento para punir o meu povo, para cumprir os meus propósitos. Mas eu não estou dando licença para matar, eu não estou dando licença para vocês estuparem, eu não estou dando licença para vocês matarem as pessoas como se fossem insetos. E o Deus dos babilônicos, sabe qual é? Era a força. Quanto mais eles conquistavam, mais eles adoravam a si mesmos. Era uma nação orgulhosa, soberba. Mesmo assim, Deus estava usando essa nação para cumprir os seus propósitos para com a nação de Israel. Aí Deus disse: mas não pense, Abacuque, que a nação babilônica é pura aos meus olhos. Pelo contrário, eles também são culpados. Quer dizer, diante da revelação de Deus para Abacuque, Deus disse a Abacuque. Abacuque perguntou: onde estava Deus? Deus disse: eu estou trabalhando entre as nações. Eu estou trabalhando no mundo. E eu vou punir o meu povo. Eu vou levar um instrumento chamado os caldeus para disciplinar vocês. Irmãos, eu tenho aqui algumas lições práticas. Até essa parte do versículo 11, que nós acabamos de expor, de entender, de examinar um pouco. Sabe qual a primeira lição que a gente tira dentro de tudo isso? É que às vezes a resposta de Deus nem sempre vai nos agradar. Mas é a resposta de Deus. Está lembrado de Davi? Senhor, quero eu construir um templo para o Senhor. Eu moro em palácio e o Senhor mora numa casa feita de tendas. Deixa eu construir um palácio, para um templo maravilhoso para o Senhor. Aí Deus disse: Davi, eu aprovo esse seu projeto. Está assinado embaixo. Vai acontecer. Mas não será você. Já pensou? Não será você. Está lembrado do nosso querido e amado Moisés, que bateu na rocha quando Deus disse que era para falar? Deus prometeu a Moisés que ele entraria na terra prometida. Como ele desobedeceu a Deus, como um líder responsável, exemplo, exemplar que era, quando ele transgrediu, Deus disse: você não vai entrar na terra prometida. Irmãos, nós não gostamos das respostas de Deus, mas é a melhor coisa que Deus pode fazer por nós. Mesmo que a gente não entenda, é uma lição que você deve aprender o mais cedo possível. Nem sempre a resposta de Deus vai lhe agradar, mas pode ter certeza que é a melhor para a sua vida. Pode ter certeza. A segunda lição que a gente aprende aqui é que Deus disciplina o seu povo. Irmãos, não esteja pensando que nós, que somos ovelhas do Senhor, seus filhos, podemos viver de qualquer jeito, trilhar um caminho que bem quer. Preste atenção, irmãos. Deus sabe das intenções do meu coração e do seu. E como filhos que nós somos de Deus, Ele disciplina. E Ele disciplina do jeito que Ele quiser. E acabou-se, rapaz. Ele é um pai que está disciplinando os filhos e nós não podemos fazer nada. A não ser dizer: ai, pode dizer ai que não é pecado não. Pode chorar, pode pedir perdão. Faça do jeito que Abacuque estava fazendo. Mas a disciplina de Deus começa pelo seu povo. Essa é uma lição preciosa aos olhos de Deus e deve também ser o nosso. Uma aplicaçãozinha prática. A terceira aplicação sobre esse assunto é que Deus também castiga o mundo. Irmãos, Deus estava usando os ímpios para cumprir seus propósitos, que eram os babilônicos. Mas Deus disse a Abacuque: eles também são culpados. No decorrer do estudo que a gente vai fazer em Abacuque, a gente vai ver que Deus não tornou inocente o culpado. Deus não passou a mão na cabeça dos caldeus. Mesmo Deus usando para os seus propósitos, Ele continuou sendo justo. E a última lição é: será que nós não estamos, antes de chegar à última, né? Sobre Deus disciplinar o mundo, será que nós não estamos vendo a disciplina de Deus sobre o mundo? Você acha que Deus é injusto ao mandar esses pré-juízos, né, para a face da terra? De maneira nenhuma. Não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores. A terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Depois disso, nunca mais haverá paz sobre a terra, a não ser quando Cristo voltar, e aí sim, fazer um novo céu, nova terra, arrebatar a sua igreja. Mas Ele nunca prometeu que aqui nós teríamos paz. A última aplicação prática sobre essa parte que estudamos, sabe qual é? É que Deus usa quem Ele quer. Deixa
Já pensou? Exato, Deus usa quem Ele quer. Deus usou uma nação ímpia, uma nação incrédula, uma nação abominável aos nossos próprios olhos, mas Ele, sim, e daí? Sim. E se Ele quiser usar para cumprir os seus propósitos? Ô pastor, mas Deus usar o dilúvio para punir o mundo? Sim, se Ele quiser usar o dilúvio. Mas pastor, Deus usou uns gafanhotos para punir Faraó, não foi o Egito? Sim, foi. Sim, tem mais alguma coisa a dizer? Entendeu? Meus irmãos, nós não entendemos os propósitos de Deus. Nós somos tão pequenos diante da majestade, da grandeza dele. Estude sobre a grandeza do seu Deus. Leia a Bíblia, conheça as ações passadas de Deus, para você não se admirar com as ações presentes. Sabe por que muitos crentes estão admirados com o que acontece no mundo hoje? É porque se esqueceram do que Deus fez no passado, não leram a Bíblia, das coisas que Deus fez no passado, extraordinárias, disciplinando o mundo, o seu povo, a sua igreja, a nação de Israel. E por que não fazer isso hoje? Deus usa quem Ele quer como instrumento para cumprir os seus propósitos. A palavra é dura, meus irmãos, é dura. A palavra não é palatável de início, mas eu não tenho um propósito aqui de afagar o ego de ninguém. Eu tenho um propósito com a verdade, nosso compromisso com a verdade escriturística. O que a Bíblia nos diz? Que Deus sabe de todas as coisas e nós não sabemos de nada. Deus cumpre os seus propósitos para a sua glória e para o seu louvor. O que devemos fazer? Orar, clamar como Abacuque fez. Logo depois a gente volta a estudar semana que vem, tá bom? E a gente vai ver a queixa de Abacuque diante dessa resposta. Abacuque não gostou da resposta, mas Deus não tem compromisso com o nosso gosto.